Então, continuando aqui, pessoal. Recapitulando então, Revolução Francesa, bloqueio continental, Portugal aliado da Inglaterra, ida da família real ao Brasil, Revolução do Porto, regresso da família real ao Brasil por causa da Revolução do Porto, independência do Brasil, morte de Dom João VI, por causa da morte de Dom João VI, Dona Maria II é coroada rainha de Portugal, Dom Miguel usurpa o seu cargo e os dois ocasionam que uma guerra civil que se estende por toda a Península Ibérica, certo? Esse contexto histórico, então, como vocês podem perceber, ele ocasiona o quê? Uma série de instabilidade, de insegurança no povo lusitano, português. Então, os autores portugueses acabaram criando textos, livros, poemas, romances, que fosse o quê? Exaltar o povo português, exaltar Portugal. Então eles exaltavam as belezas naturais, as belezas históricas e as belezas institucionais daquele local, de Portugal. Então, as principais características da geração romântica serão quais? Serão é, o regresso histórico e a exaltação, o ufanismo. Por quê? Esses autores eram fânicos. O que significa o ufanismo? O ufanismo significa amar a pátria de um modo exacerbado, sem ver os seus defeitos, tá bom? Então, esse contexto histórico refletiu-se em tais livros com tais características. Quais características? Regresso histórico e ufanismo e exaltação das belezas naturais, institucionais e históricas do país, tá bom? Então, ainda, agora a gente vai para o slide 5, certo, pessoal? No slide 5 tem ali uma charge, sabe, referente ao contexto histórico. No slide 6, eu tenho o marco inicial. Como o professor já falou, o marco inicial do romantismo português foi o poema Camões de Garret, certo? Em 1825. Depois o professor tem ali a primeira geração. O romantismo português é dividido em três gerações. A primeira geração foi de 1825 a 1840, certo? Qual é a característica dessa geração? Aquelas que eu falei: resgate histórico e exaltação das questões e das instituições sociais de Portugal. Os principais autores são Almeida Garré, tem uma fotinho do Almeida Garré ali, o Herculano, o Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano de Castilho. É só o que tu precisa saber para a prova. Só. Não precisa saber as principais obras deles, certo? No slide 8, eu tenho a segunda geração, que foi de 40 a 60. A segunda geração, ela vai ser ultra romântica e ela ainda vai continuar resgatando a história, certo? O principal autor é esse autor incrível, tá? Esse autor incrível que é o Camilo Castelo Branco. Depois a gente vai dar uma tarefinha dele para vocês, tá bom? Coisa bem simples. Daí tu precisa saber isso que tá nesse slide e a tarefinha que a gente vai dar, tu precisa saber para a prova, tá bom? A terceira geração, já estou no slide 9, são só 10 slides, tá? É uma aula muito curtinha essa. A terceira geração ela ocorreu ali por volta de 1860,